Bom dia! O Método Curativo de Deus. Um livro que eu adquiri. Só tive 5 livros destes e já me pedem. Já só tenho 2. Estive ali a fazer a oração. Que bom! Esta manhã é sábado, 15 de maio. E estar aqui é tão bom. Não sei só este som. Eu vou apresentar uma parte do livro, a última parte, que é o capítulo 14, ia dizer 41, não é? O método curativo de Deus demonstra o seu poder. Resumindo, demonstra o seu poder, desenvolve o caráter, utiliza remédios naturais, requer oração, utiliza o jejum e desmascara as curas enganosas de Satanás e amplia a verdade presente para o tempo do fim. Interessante. Parece que foi eu que escrevi este livro. Todos estes pensamentos são inerentes à minha pessoa. Já os conheço. E vamos desenvolver então o primeiro passo hoje. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Vamos demonstrar o seu poder. Ontem falámos do Pai. Não conseguimos demonstrar o Pai de uma forma exacerbada, como se costuma dizer, de uma forma plausível, e ficou as pessoas a conhecer as palavras, não é? A conhecer-me pessoalmente. Eu chamo-me Fernando Ferreira, clica aí, venha para a minha beira. Pode-me chamar por FF, como costumam falar agora comigo. FF, que é o Fernando Ferreira. Um bocadinho para aqui, posso vir para a minha beira. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. O poder de Deus é manifestado na sua palavra. E este é o mesmo poder que Cristo exerceu quando esteve aqui na terra. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demónios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha autoridade. Helena White, A Ciência do Bom Viver, página 122. Nesta manhã lembrei-me qual era o livro que eu gostava de distribuir. E lembrei-me, o livro A Ciência do Bom Viver. E também lembrei-me deste. Este é o resumo. Como sabem, eu já assisti a vários seminários, e há um seminário aí que a nossa editora, publicadora Servir, fez, que é Inera em Slides, o PowerPoint, que era o resumo da Ciência do Bom Viver. E estava muito bem apresentado. Apresentava o resumo, por outras palavras, não é? O conteúdo era o mesmo, mas ia buscar os textos com imagens. Estava muito bem elaborado. Eu não tive a oportunidade de o adquirir, mas quem o puder adquirir vai à publicadora Servir e pede os diapositivos do PowerPoint, aquilo é um DVD que vem com imagens seguidas e faz uma conferência. Aquilo era para fazer conferências em casa, para fazer reuniões em casa, reuniões de oração, mas para pessoas assim do exterior, era para convidar as pessoas, para oferecer aquilo a alguém. É um método extraordinário. A Ciência do Bom Viver, eu já disse isso a um irmão nosso, que disse que a Ciência do Bom Viver, esse livro devia ser entregue a todas as pessoas de gabarito, como o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os secretários. E ele disse,
coisa! Mas que coisa é ele dizer aquilo, não é? Então, o Ellen White diz que aquele livro tem a solução para o mundo. Como eu conheço o livro e apresenta lá a solução do mundo, claro que não é a solução do mundo, não é a ciência deste mundo. É a ciência de Deus. É a ciência do bom viver. Mas é dentro dos princípios da Bíblia. Por isso é que eu li um texto. Li 2 textos. Já li o segundo texto. E vou já ler o terceiro. O Salmo 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. E todo o seu exército. Deles pelo Espírito da sua boca. O poder de Deus, Criador, mantenedor e sustentador e restaurador é pela sua palavra. Portanto, o poder de Deus, Criador, é pela palavra. Sustentador é pela palavra. E restaurador é pela palavra. Quantas vezes eu preciso de ouvir Deus a dizer: paz, amo-te, salvo-te, tu és preciso, tu és meu, não te aflijas. Eu te curo, eu te salvo, eu te livro, eu te sustento, eu tomo conta de ti, eu sou teu amigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador. Estão a ver como é que a palavra de Deus é automática? É quase como é o poder de Deus. Não é como, é. Eu queria dizer como o poder que existe para curar nas outras religiões espíritas, Deus tem um poder maior, que é o poder de Deus, que é restaurar, sublimar o caráter do nosso Jesus em nós. Cristo, Criador do mundo e de tudo que nele há, é a vida e a luz de toda a criatura vivente. O mundo material está sob o controle de Deus. As leis que governam toda a natureza são obedecidas pela natureza. Todas as leis da natureza são obedecidas pelas leis da natureza. O mundo material está sob o controle de Deus. O mundo material, isto que nós estamos a ver. O mundo material, o mundo físico. As leis que governam toda a natureza, no meio da natureza, que é um espetáculo, vamos ver a maravilhosa obra de Deus, são obedientes. As leis que governam toda a natureza são obedientes pela própria natureza. Portanto, elas são criadas com leis que não se alteram com o tempo. O sol, todas as manhãs, a chuva, aqui diz as nuvens, a chuva, o orvalho, a luz solar, a saraiva, o vento, a tormenta, tudo isto se acha sobre a supervisão de Deus. Deus está a supervisionar. Estão a perceber? Deus tem espécie de um comando, de um painel, um grande painel, e está a ver todos os gráficos de todos os acontecimentos. E está a ver tintim por tintim. E ele sabe, está sobre supervisão de Deus. É claro que eu estou a imaginar, não é? Deus não precisa de um ecrã. Ele próprio é a imagem daquilo que criou. Ou seja, eu não estou a dizer, eu estou a dizer ao contrário. A natureza é a imagem do Criador. Percebem? Espelha. Não é? Portanto, nós temos a imagem do Criador. E Deus tem, como quem dizer, leis que formaram isto. Portanto, Deus não é a natureza, não é, mas está muito acima disso. Está muito acima. Se nós contemplamos a natureza e muitas pessoas começam a adorar a natureza, porque não conhecem o Criador. Mas o Criador é muito bilhões e trilhões de vezes aquilo que nós vemos e contemplamos. Não tem comparação. É eterno. O Criador do homem dispôs a estrutura viva do nosso corpo. Cá está.
continuando a Ellen White que está a escrever. Toda a função é maravilhosamente e sabiamente desempenhada. Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural, mas a habitação humana é a mais maravilhosa. Isto está contemplado na Medicina e Salvação, página 221. E também na Medicina e Salvação, página 7. Então, nós podemos estudar. E quando estudamos o corpo humano, as funções do olho, por exemplo, ficamos maravilhados. A ótica, o feixe luminar, a abertura e a amplitude objetiva, o feixe, a luz, a luminosidade, as cores, as funções do olho são tão grandes, são tão maravilhosas, que ficamos a estudar que quem é versado nisso é um doutor da vista. E há sete cadeiras para estudar a vista. Ou seja, 7 doutoramentos. Portanto, há 7 médicos para a visão só para tratar do olho. Um trata de uma maneira, outro tem que tratar de outra questão do olho, porque é uma obra-prima. Estou a falar do olho, que é uma coisa, parece simples, não é? É muito complicado o olho. Podemos falar do fígado, do coração, dos pulmões, do cérebro, de todos os aparelhos que nós temos, da pele. Tudo muito bem feito, muito complicado, como costuma dizer. Muito bem elaborado. Cristo é o Criador da alma, ou seja, o Criador do corpo humano, do ser humano, com o espírito, porque a alma tem o corpo e o espírito. O salmista reconhece isso quando escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Portanto, o espírito reto. Uau! 50:10 diz 51:10 de Salmos. E vos darei um coração novo e por dentro de vós um espírito novo. Continuamos na senda do espírito, que nós temos o nosso espírito. E vós me sereis por povo e vós sereis para mim o meu povo e eu serei para vós o Senhor. Portanto, Deus quer criar em nós um coração novo, uma mente nova, um espírito novo, um coração puro, um coração reto e um espírito reto. Isto é extraordinário, é um poder. Confiar. É a palavra que ouço nesta hora. Confiar. Confiar que Deus vai fazer isso. O poder sustentador de Deus. Os meus tempos não estão nas tuas mãos. Salmo 31:15. Portanto, Deus tem um poder para sustentar. Nós não podemos controlar as coisas, mas Deus pode controlar. Ninguém é capaz de controlar a sua vida, quer resolver e não consegue. Mas Deus é o único. O poder criador do Senhor está estreitamente relacionado com o seu poder sustentador. Portanto, o seu poder criador está ligado ao seu poder sustentador. Toda a semente cresce, não é? Toda a planta se desenvolve. E cada flor floresce pelo poder de Deus. Apenas a sua palavra pode aumentar ou diminuir as colheitas da terra. Diz Ellen White na Medicina e Salvação, página 8. Sem a vida proveniente de Deus, a natureza pereceria. Sem a vida proveniente de Deus, quer dizer, Deus emana vida. As suas obras criadas são dependentes de Deus, dele. Concede ele propriedade que comunicam vida a tudo que a natureza produz. Portanto, não é milagre, é obra do poder de Deus. Devemos reconhecer as árvores carregadas de frutos como a dádiva de Deus, como ele tivesse colocado o fruto em nossas mãos. Ou seja, foi Deus que colocou ali, naquela árvore. Vou ver aqui muitas árvores à minha volta, principalmente oliveiras, aqui não sei o que é, parece que é de hospireiros, macieiras lá em baixo e pessegueiros. Deus vai e coloca ali, parece magia, não é? Não é magia, é o poder de Deus.
O mesmo poder que sustenta a natureza está a operar também nos seres humanos. Agora estamos a ver que Deus também pode fazer isso em mim, em cada um de nós. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Não é Salmos, é Atos, capítulo 17, 28. E com este versículo, o apóstolo Paulo ganhou a guerra, ganhou uma batalha, como costuma dizer. O coração que bate. Uau, isto é para mim. O pulso que lateja. Uau, isto é para mim. Cada nervo e músculo do organismo vivo são conservados em ordem e atividade mediante o poder de um infinito Deus. Portanto, Helena White, Medicina e Salvação, página 8. E Deus se encarregou de manter este sistema em saudável função se o instrumento humano obedecer às suas leis e cooperar com o Deus. É por isso que este livro está de uma maneira que apela para uma reforma da saúde. Eu não li os 7 remédios ou os 8 remédios que aparecem aqui, mas todos eles apelam para uma vida diferente. Beber água, os remédios da natureza. Portanto, lançar mão disto é semear a obra de Deus em nós. É dizer a Deus, toma conta de mim. Percebem? Portanto, eu estou a fazer um método curativo de Deus. Agora comecei com um método curativo mesmo de Deus. Assim, a sério. Sem nenhum ovo, sem nenhum peixe, sem nenhuma carne, sem nada. Só fruta e sementes e frutos. Porque os frutos também sem nozes. São frutos e sementes. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Salmos 55, 22. Deus é o sustentador da vida espiritual. Não nos podemos guardar de pecar por um momento que seja. Não nos podemos guardar. A cada instante dependemos de Deus. Cristo viveu em nós. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, deixando nisto um exemplo perfeito a toda a criatura humana. A vida que ele viveu neste mundo, devemos nós viver mediante o seu poder e sob as suas instruções. Helena White, A Ciência do Bom Viver, página 180. Como estão a ver, aqui mais uma vez, Helena White apela para o livro da Ciência do Bom Viver. É um livro já bastante bem acamadinho, não é? Uma boa camada de páginas, que chega a desenvolver o caráter de Deus, a personalidade de Jesus em nós. Que chega a um certo ponto que eu estava a comer os alimentos crus, era fruta, e pensei assim, olha que eu li na Ciência do Viver, quando nós estamos na mesa, não estamos a pensar, e devemos pensar, e estava a pensar que estava a pensar, e estava a falar que estava a pensar, e devemos estar a pensar em Deus, em Jesus. E Helena White escreveu isso na Ciência do Bom Viver. Que quando é uma oportunidade que nós temos de estar com Jesus. Há muitas, não é? Mas aquela deve ser uma delas. E então eu lembrei-me disso. Portanto, é esta senda, como eu costumo dizer, este caminho que Deus está a traçar, é porque há uma cura física, em primeiro lugar é espiritual, mas a aflição das pessoas é que as pessoas não dormem, têm insónias, têm dores de dentes, têm dores de cabeça, têm palpitações, têm uma angústia, têm um stress e vivem num drama cada vez pior. E estão cheios de medo. E que até tomam umas vacinas com o medo. Porque não conhecem este poder de Deus. É por isso que eu estou a levar a minha vida o mais reta possível para dar o exemplo. Não é que eu não venha a morrer de qualquer coisa que tenha medo. Mas, pelo menos, tentei. Pelo menos, fiz o que Deus mandou. E aquilo que está ao nosso alcance para fazer, meus amigos, Deus não vai pedir contas mais. Se a gente pôs mão daquilo que Deus nos deu e tomou conta e fez o que Deus mandou, e se a gente perecer, não foi por culpa nossa. Foi inerente a qualquer trágico acidente, qualquer coisa que aconteceu que nos fizeram. Não fomos nós. Percebem? É por isso que nós devemos estar tão tranquilos como Jesus esteve
na vida que ele disse que era perfeita a vida de Jesus. Foi. Ele fazia a oração de manhã e estava descansado e tinha poder durante o dia. Vamos continuar amanhã. Eu só de ler isto dá para continuar horas e dias e meses e anos. E não vai terminar, porque este livro não tem fim. Eu só li 2 páginas. 2 páginas. 2 páginas. Portanto, meus amigos, como eu costumo dizer, venham assistir a estes vídeos. Por favor, partilhem. Por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à salvação das pessoas. Não liguem a essas coisas que eles andam a pregar. Desculpem lá dizer isto outra vez. Que são pregações chorudas, não é? Que falam e as pessoas ficam na mesma. Ficam hipnotizadas. O segredo de Deus é curar e levá-las a conhecer este Deus que cura o físico e o mental e o espiritual para receber verdade. E eu não disse nenhuma verdade, por exemplo, eu não falei sobre nenhum mandamento, sobre a observância do sábado, percebem? Mas se não tiverem este preparo que eu estou aqui a dar, não adianta estar aqui a estudar com vós a Bíblia para vos ensinar como é que devem ser adventistas do 7º dia. Porque não estão preparados fisicamente. Estão enervados. E o demónio, como é inteligente, ele não te explicou isso. O demónio, como é inteligente, pôs as pessoas a beber álcool, a fumar, a se prostituir, a ter pensamentos, a não dormir, a ter problemas. E quando chega o Evangelho, nós não podemos entrar. Então, diz Helena White, que devemos preparar o caminho. Não é Deus que fez isso comigo. Não é este o ministério dos profetas, preparar o caminho. Não é o ministério do profeta Elias, dos 144.000 a preparar um povo para estar diante de Deus? Vamos então orar. Vamos estar aqui, não todos os dias, porque eu não posso vir aqui todos os dias a esta hora. Esta hora já são horas de estar no trabalho. Hoje é sábado, não é dia de trabalho. Já estão a ver que estamos descansadinhos da vida. É sábado, um feliz sábado. Que Deus vos abençoe com esta matéria que eu estou-vos a dar. Estou-vos a partilhar. Ela não é minha, estou a partilhar aquilo que recebi de Deus. E estou contente. E que Deus vos abençoe. E obrigado a quem partilhou isto comigo também. Deus o abençoe e cure. Porque todos nós fazemos parte de uma amizade, de uma igreja, não é? Não uma igreja física que está aqui ou ali, mas uma igreja pessoal, individual, com membros, com obreiros que estão espalhados pelo mundo inteiro, nestes 4 cantos da terra. Deus nos salve, Deus nos prepare e nos dê um feliz encontro, todos em comum, uns com os outros, em breve, ou daqui a muitos dias, não é? Temos muito por percorrer, que Deus nos ajude até lá e que nos leve em bom caminho. Portanto, o poder de Deus restaurador, vamos falar isso amanhã. Está bem? Ok? Deus vos abençoe.